Mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar de figuras de linguagem. Isso é muito importante, figuras de linguagem. Olha, quer ler texto de poesia, textos de que a gente chama de literatura, né? Texto literário, tem muito anúncio. Ou seja, para fazer interpretação de boa parte do que a gente tem contato, textos que a gente tem contato no dia a dia, a gente precisa das figuras de linguagem. Sem elas, a gente perde muito da linguagem, mesmo do dia a dia. Porque eu citei aqui poesia, texto literário, mas boa parte delas a gente usa no dia a dia sem nem saber o nome. A gente usa enquanto fala e quando as pessoas falam com a gente, eles também usam. Então a gente é o tempo todo fulminado pelas figuras de linguagem no dia a dia. Só que antes nós temos que responder essa perguntinha. Qual a diferença do denotativo para o conotativo? E não confunda com linguagem, com função da linguagem conativa. Função conativa da linguagem não é o conotativo. Então nós temos denotativo, conotativo. É o tipo de linguagem. No dia a dia nós utilizamos dois tipos de linguagem. Às vezes a denotativa, às vezes a conotativa. Para nunca esquecer, faça o seguinte. Denotativo você lembra de D do dicionário. É um macetezinho muito legal para não esquecer. A gente liga isso e não esquece mais. Olha, denotativo, D do dicionário. Cláudio, mas o que tem a ver? Porque denotativo é o sentido real. No dicionário nós temos o sentido real das palavras ali expresso. Então, denotativo, D do dicionário, porque são os sentidos reais da palavra. Conotativo é o sentido figurado. Então, linguagem conotativa é uma linguagem figurada. Quando a gente fala de figuras de linguagem, nós vamos estudar apenas o conotativo. O denotativo não há o que estudar. Basta ir ao dicionário. Por isso que para ler poesia, nós precisamos entender a linguagem conotativa, porque a linguagem da poesia é tipicamente figurada. Para entender linguagem figurada, nós precisamos entender as figuras de linguagem que está dentro do conotativo. Então a linguagem pode ser denotativa, conotativa, ou seja, no denotativo nós não vamos ter nada figurado. Nós vamos ter o que é. Pode vir, por exemplo, sentido literal. Sentido literal é denotativo, é o que está no dicionário. Pode vir também ao pé da letra. Falar alguma coisa ou escrever alguma coisa ao pé da letra é o que está no dicionário. E não é muito bom para texto literário. É mais para textos não literários. É mais porque às vezes pode ter alguma parte também no texto literário que pode ter algo denotativo, mas não é muito legal, nem dá um efeito muito bom. Já o conotativo, ele é um sentido poético, é um sentido figurado, é o sentido que eu crio dentro daquela atmosfera, fazendo comparações, fazendo analogias, criando novos significados. O texto artístico, o texto literário, ele cria novos significados. A palavra maçã dentro de uma poesia, eu não posso ir lá no dicionário e buscar o sentido de maçã. Eu posso estar fazendo um elo com a maçã do paraíso, com a maçã que Adão e Eva comeu. Ou eu posso estar fazendo também uma referência à maçã que caiu na cabeça do cientista Newton e ele teria descoberto a lei da gravidade. Então, dentro do sentido figurado, a possibilidade é muito ampla. Não dá para ir no dicionário e olhar. Já sentido denotativo, eu vou ao dicionário e busco o melhor significado. Sentido denotativo, olha. O pássaro voava pelo céu da cidade. Algo real.
denotativo. O pássaro voava. Relampejou durante a noite toda. No sentido figurado, conotativo, eu já poderia dizer o carro voava pelas ruas da cidade. Em vez de dizer que era um pássaro, eu digo que o carro voava, fazendo uma analogia. Seus olhos relampejam de ódio. Em vez de falar que relampejou a noite toda, seus olhos relampejam de ódio. Olha, você tem que buscar entender que construção figurada foi essa. O sentido figurado ele é muito rico. Treiná-lo e compreendê-lo ajuda muito a melhorar a nossa capacidade de interpretação. Por exemplo, esse coração, a imagem de um coração, olha, denotativo, o coração mesmo, o coração humano. Já quando, né, eu tenho esse coração aqui, é algo figurado, é conotativo. Então, pode estar nas imagens também. Tanto no verbal quanto no não verbal, eu posso construir conotações. Eu posso construir figuras também com a imagem. Atribuir significado. Isso aqui tem um significado. Ó. Não é simples, um simples coração. Não significa mais coração. Significa, né, eu tenho carinho, eu gosto de você, eu te amo. Muitas coisas estão em jogo. Aqui, quando a gente vai, então, para o conotativo, nós temos as figuras de linguagem. Só existe figuras de linguagem dentro do conotativo. Então, ou seja, quando a linguagem é conotativa, as principais são essas aqui. Elas já foram estudadas demais. E aqui, vamos tentar rapidamente fazer um resuminho das principais, porque são muitas. A metáfora, por exemplo, eu vou começar, não pela metáfora, vou começar direitinho ali pelo mapa mental, a comparação ali em cima. Comparação, eu pego duas realidades, pego dois seres. Eu tenho mulher, eu tenho rosa. E eu digo, esta mulher é como uma rosa. Na comparação, eu tenho um elemento comparador. É um tipo de figura que eu crio, mas tem um elemento comparador. Esta mulher é como, olha a palavra como, semelhante, igual, parecido. Esta mulher é parecida com uma rosa. Essa mulher é semelhante a uma rosa. Então eu tenho dois elementos, duas realidades. Eu tenho a realidade da mulher, a realidade da rosa. Quando eu aproximo essas duas realidades, colocando um elemento comparador entre elas, eu crio comparação. É figurado porque eu tenho que pegar o que significa uma mulher, o que significa rosa, o que elas têm em comum. O significado de uma figura de linguagem é o que simboliza. Já na metáfora, eu tenho mulher, eu tenho rosa, mas eu não vou ter o elemento comparador. A metáfora ela vai ser mais complexa do que a comparação, porque eu digo, esta mulher é uma rosa. E nem do verbo ser eu precisaria. Eu poderia dizer mulher rosa. Essa rosa mulher. Olha, já teve um poema do Vinícius de Moraes, ele diz, rosa mulher. Teus olhos são luas. Então, geralmente tem o verbo ser, mas não é necessário. Mas não tem o comparador. E eu pego duas realidades. É como se fosse naquele esquema da matemática que eu tinha a teoria dos conjuntos. É como se eu tivesse um círculo, eu tivesse outro círculo, né? Dentro de um eu escreveria mulher, no outro eu escreveria rosa. E o que há de intersecção entre eles? Olha, uma mulher pode ser delicada, a rosa também. Então elas têm em comum a delicadeza. Uma mulher pode ser perfumada, a rosa também. Uma mulher é linda, a rosa também é linda. Uma mulher pode ser capaz de ferir, às vezes. Uma rosa também pode ter espinhos. Então, o significado da metáfora é o que há em comum entre as duas realidades. O que há em comum entre mulheres e rosas? Delicadeza, perfume, beleza, fragilidade, espinhos. Então, vai depender de como, olha, eu quero significar isso. É muito rico uma metáfora. E então, novamente, metáforas são duas realidades aproximadas, sem um comparador. A metonímia, por sua vez, eu pego duas realidades também. Eu tenho o produto, eu tenho a marca.
daquele produto. Coca-Cola, refrigerante, sabor, cola. E eu troco um pelo outro. Eu já não só aproximo os dois, eu chego a trocar um pelo outro. Eu chego no mercado e digo, me dá uma Coca-Cola. Eu peço a marca em vez do produto. Então, um no lugar do outro. Marca pelo produto. Parte pelo todo. Eu tenho o todo, uma mulher inteira. Eu tenho mão. Aí eu chego no pai da moça e eu digo, eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Eu peço uma parte. Mas de verdade você quer levar a filha inteira. Você quer levar o todo. Então parte no lugar do todo também é metonímia. Eu tenho autor pela obra. Em vez de dizer que eu gosto de ler os livros do Paulo Coelho, eu gosto de ler Paulo Coelho. Então é uma figura muito legal a metonímia. Em vez de dizer um copo com água, a gente diz copo d'água. Me vê um copo d'água. Em vez de pedir uma garrafa com refrigerante, eu peço uma garrafa de refrigerante. E aí eu tenho conteúdo pelo continente. Em vez de dizer um prato com comida, ele comeu 2 pratos com comida? Não, a gente diz ele comeu 2 pratos. A gente diz que ele comeu os pratos, né? Ele comeu 2 pratos. Mas eu sei que na verdade ele comeu foi a comida, porque é um sentido figurado. Metonímia é isso. Eu troco uma realidade pela outra. E as marcas ficam muito famosas, igual Jet Ski. Jet Ski é uma marca de moto aquática. Jet Ski. E aí todas as motos aquáticas do mundo se tornaram jet skis. E por aí vai. Bombril. Todas as marcas de esponja de aço vendidas no Brasil são chamadas carinhosamente de Bombril. Personificação, dar características humanas a um ser que não é humano. Dizer que a chuva está triste, as flores estão tristinhas no vaso. Até as flores estão tristes depois da sua partida. Olha, estou personificando. Pode chamar de prosopopeia também, tá? A personificação pode ser chamada de prosopopeia. Então, personificação ou prosopopeia é quando eu dou características humanas para seres inanimados ou seres também irracionais. A antítese são os opostos, os antônimos, ideias contrárias. Vida, morte, alto, baixo, feio, bonito. Quando eu uso isso numa frase só, eu digo a lua está triste. Ao mesmo tempo, o céu parece mais radiante do que nunca. Então, quando eu tenho as características contrárias, neve, sol, às vezes não é a palavra, mas, por exemplo, neve representa o frio, o sol representa o calor. Então, quando eu uso neve e sol, eu estou criando uma antítese. A neve derretendo com aquele sol que foi aquecendo pouco a pouco a paisagem. Olha, tem uma antítese, porque tem a neve derretendo e tem o sol que começou a derreter todo aquele gelo. O paradoxo, por sua vez, é uma espécie de antítese, mas é muito interessante porque o paradoxo ele não tem lógica. Lembra de uma brincadeirinha que a gente fazia assim? Poeira em alto mar? Olha, como que vai ter poeira no meio do mar? Poeira e água, um anula o outro. Então, se eu disser também, hoje eu estou alegremente triste. Como que você está alegre e triste ao mesmo tempo? Se for ao mesmo tempo, tá vendo? No mesmo objeto, no mesmo ser, vira paradoxo. Por exemplo, tinha uma frase de uma música da MPB que dizia assim, ó, o grande sentido das coisas, às vezes, é não ter sentido algum. O grande sentido é não ter sentido algum? Olha, viu que fica meio sem lógica? Aí é uma coisa que a gente diz que é paradoxal. É uma figura de linguagem também. É interessante a figura de linguagem, chamada paradoxo. Antíteses são os contrários ali. Mas quando não tem lógica, vira paradoxo. A hipérbole é o exagero. Já falei 1000 vezes. Já falei 1000 vezes e ninguém me escuta. Olha, é o exagero. Estou morrendo de fome. O sujeito acabou de almoçar e ele vira e fala, rapaz, estou morrendo de fome.
Então é um exagero. Porque se o cara estiver mesmo morrendo de fome, não é hipérbole. Não é hipérbole. É hipérbole se for um exagero. A gente sabe que aquilo é só um exagero. Fazendo tempestade com um copo d'água. Não se faz tempestade com um copo d'água. É um exagero. A elipse é eu omitir um termo. Eu digo, eu viajo hoje. Você? Amanhã. Olha, eu não precisei dizer você viaja amanhã. Eu viajo hoje. Você? Amanhã. Viu? Eu não preciso. Eu já disse ele uma vez, aí eu deixo elíptico. Eu não preciso dizer de novo. É uma economia, né? É uma economia. Eu omito um termo. A ironia todo mundo sabe. Eu falo uma coisa para a pessoa entender outra. Eu afirmo o contrário. Eu digo, nossa, que criança mais linda, que bonitinha. E a criança é o capetinha. É uma ironia. Todo mundo sabe ser irônico. Eufemismo é usar uma expressão para suavizar alguma coisa, ser bem suave. Não fala que o cara é ladrão. Fala que ele pegou sem a pessoa ver. Ele pegou meus pertences sem eu ver. Ele não é mentiroso. Ele omite verdade às vezes. Ele não morreu. Ele passou dessa para a melhor. Suavizar as coisas é o eufemismo. Anáfora é uma repetição intencional. Anáfora é repetição intencional. Ela não gera muito significado, mas gera uma harmonia. Eu digo, a vida para mim é isso. A vida é felicidade. A vida é isso. A vida é muito boa. A vida é tudo que nos rodeia. A vida é o dom que Deus nos dá. Então, a vida repetindo o tempo todo aí, essa repetição no começo de cada verso, é no começo de cada verso. Aí a gente chama de anáfora. A literação, repetir consoante. O peito do pé de Pedro é preto. Repetir consoantes para gerar música. O peito do pé de Pedro é preto. Assonância, repetir vogal. Leite quente dói os dentes. Esse repetindo o tempo todo. Alvas, almas, alamedas. Então o A repetindo o tempo todo. Quando repete vogal é assonância, repete consoante é a literação. Pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. É você fazer aquele tipo de linguagem que fica meio desproporcional. Né? Descer para baixo, subir para cima. Todo mundo conhece o pleonasmo. O hipérbato é só uma inversão. No hino nacional tem. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. Aquilo ali tá invertido. De verdade era as margens plácidas do rio Ipiranga. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. A frase era essa. As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Aí o sujeito inverteu, ele criou o hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ele inverteu tudo. Essa inversão sintática, inversão da frase ali, dá um efeito legal. Ó. Se eu dissesse as margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, não era tão legal quando dizer ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olha, o tanto que fica legal essa inversão. Ela buga o significado um pouquinho, mas aí a gente tem que parar para entender. Neologismo está acabando. Neologismo é inventar palavras. Inventar. Você inventa uma palavra. Inventa mesmo. Futebolar. Beber aguar. Vou beber aguar aqui. Então, quando você do nada inventa uma palavra, às vezes na necessidade ali do diálogo, você criou um neologismo. É uma palavra nova. Neo é novo. Logismo, palavra. Então, é uma palavra nova, uma nova lógica. Você cria, você inventa. E onomatopeia são os ruídos. Blim-blom, tibum, tigum, tic-tac. São os sons, né? A gente tentar reproduzir o som através da escrita. Então, é isso. Nosso resumo. Eu fiz... A aula ficou maiorzinha, mas porque são muitas. Eu preferi fazer logo uma grande que acaba com isso logo, tá? Então, dúvidas, manda para mim.